Como é que a gente pode melhorar o casamento, o relacionamento com o passar dos anos? Porque a gente ouve sempre que o casamento vai esfriando, tem tantas piadas com isso, não é? Que o casamento vai esfriando, que a gente vai perdendo o interesse, o brilho, o namoro, a interação. Então a gente vai vir hoje aqui para conversar um pouquinho sobre isso e ver se a gente consegue entender como fazer diferente, eita. Como fazer diferente, como construir um novo formato de se relacionar. E a gente vai aproveitar e falar também sobre algumas outras coisas que estão aí na mente de todo mundo. Então, vamos lá. Eu tenho algumas perguntas aqui para responder. Às vezes a gente não consegue finalizar os ciclos da nossa vida. Às vezes a gente se acostumou e a gente não consegue viver sem aquilo. É natural. A finalização de um ciclo de relacionamento de muito tempo, às vezes dilacera mesmo o nosso coração, às vezes entristece mesmo, parece que uma parte da gente foi arrancada. Eu entendo isso. A gente está afastado, ele é mais novo e acha que não damos certo e nos afastamos agora, contato zero, sinto falta. Nem amizade, não sobrou nem amizade, tenho 2 filhos, ele finge que eu nem existo. Tá, tudo bem se a gente dividir a live então nesses 2 assuntos. Porque são 2 pessoas diferentes perguntando a mesma coisa, na verdade 3. Perguntando a mesma coisa. Então a gente pode dividir, não tem problema, a live nesses 2 assuntos para poder a gente, ajudar esses corações. Eu sei como isso é difícil, como é doído. O afastamento do amor às vezes é o que mais machuca o nosso coração. Principalmente quando existe de uma forma assim, né? O outro não me reconhece mais, não reconhece nem mais os nossos filhos, enfim. Vamos lá. Vamos reconstruir isso então, nesse assunto. Depois a gente passa para o outro assunto, que é como manter o relacionamento, certo? Eu quero que vocês pensem junto comigo. Eu quero que vocês construam essa ideia que eu vou trazer para vocês junto comigo. Como é que a gente aprende a se relacionar quando a gente é pequenininho? Como é o formato e como é que a gente aprende a doar e receber amor quando a gente é pequenininho e a gente vai crescendo, aprendendo. A gente aprende com quem e como é esse aprendizado? Conta pra mim, o que vocês acham? A gente aprende com os nossos pais ou com as pessoas que criaram a gente. A gente aprende com a nossa escola, com os amiguinhos, com os professores, com a família, com os tios e tias, porque tem pessoas que têm família muito perto, tem pessoas que não. A gente também vai aprendendo com as nossas relações a reforçar o que a gente aprendeu na infância ou a trazer algo um pouco diferente, e aí também causa conflito, porque aí ficam 2 informações. Aqui eu vivo como relacionamento e o que eu vivi na minha infância com o aprendizado dos meus pais. Então vamos aqui pensar o seguinte: a gente aprendeu que para a gente ser amado, a gente precisa ser necessário para o outro. A gente aprendeu que de alguma forma a gente tem que satisfazer o outro. A gente tem que, em algum nível, nos esforçarmos para manter aquele lugar de admiração, de carinho, de afeto. A gente aprendeu que é desafiador a gente poder ser amado sendo quem a gente é. Então a gente teve que se mudar para poder agradar, mudar para poder ter esse lugar e receber esse amor. A gente aprendeu a amar e receber amor com dependência em algum nível.
ou dependência emocional, ou dependência psíquica, ou dependência financeira. Em algum nível a gente luta ainda pelo amor do nosso pai e da nossa mãe. Só que esse amor, muitas vezes, como é que ele chegou pra gente? Eu ouço todos os dias pessoas no consultório e a gente tem as mesmas histórias. Eu estou mudando após receber meu diagnóstico. Elo, esse diagnóstico de câncer de mama é o grito ápice do corpo dizendo eu estou tentando unir a minha família, eu estou tentando mudar as pessoas, eu estou tentando fazer com que as pessoas me compreendam, que me amem. O câncer, em cada lugar que ele aparece, ele quer dizer uma coisa. E quando é na mama, é quando ele quer aproximar a família. É literalmente o seio familiar. É o amor daquelas pessoas que estão ao seu redor. E para liberar, é necessário deixar cada um ir para o seu caminho e ter a coragem de encontrar o seu caminho pessoal dentro disso e deixar com que, se as pessoas quiserem vir, que elas venham por amor, por escolha e não por uma imposição nossa, mas muitas vezes a gente não enxerga que está fazendo isso. Eu tenho pessoas dentro da minha família que fazem isso, que não enxergam o que estão fazendo e que às vezes quando eu trago assim alguma sugestão, as pessoas não aceitam, só dentro da terapia mesmo, porque as pessoas vão já buscando se encontrar e buscando entender-se. E mesmo dentro da terapia, mesmo dentro de um processo profundo de autoconhecimento, de cura, né, das suas crenças inconscientes, mesmo ali, alguns subconscientes resistem a entender os seus padrões emocionais. Então, onde é que a gente se perdeu da gente? Onde é que a gente se perdeu de entender que para amar o outro eu não preciso deixar de ser quem eu sou, eu não preciso depender do outro e nem o outro precisa depender de mim? É estranho, eu estava falando sobre isso na live, numa mentoria que eu fiz ontem à noite, que ficou até gravado aqui. E dentro da mentoria, do curso que eu tenho um curso chamado Reencontrando o Amor no Seu Relacionamento. Mas esse curso não abre toda hora as inscrições. E dentro dele a gente tem as mentorias, que eu vou uma vez por semana, enfim. Então nessa mentoria eu estava falando sobre isso, que é estranho quando a gente fala assim, olha, eu tenho o meu marido, a minha alma gêmea, e eu não preciso dele. É estranho. Até pra mim é estranho falar isso. Caramba, é mesmo, eu não preciso dele. Mas eu escolho ele. Eu posso amá-lo sem precisar. Isso é estranho para os nossos ouvidos. A gente aprendeu a amar precisando do outro. A gente aprendeu a construir laços de dependência para construir pontes. Eu é cheio de condições, condicionamentos. Eu só amo o outro até no momento em que o outro não quebra aquilo que eu acredito que deve existir. Se o outro for... Me dá um colinho de água ali, filha. Só um momento, eu vou beber uma aguinha aqui. Uma aguinha bem pequena aqui, ó. Isso é a minha garrafinha de água, gente. É 2 litros, né? A gente tem que beber 2 litros de água, só um minuto. Então a gente aprendeu a construir relações com dependência emocional. A gente realmente aprendeu a construir um modelo em que os nossos pais não estavam com sabedoria para passar esse amor pra gente. Então, às vezes, eles falaram besteiras em relação a quem a gente é. Às vezes, eles disseram palavras que deixaram a gente se sentir menor ou inseguro. Às vezes, a gente experimentou algumas coisas que nos fizeram nos sentir
inseguros mesmo com a nossa própria identidade. Então, é como se 99% da população tivesse o emocional imaturo. É como se a gente não tivesse tido uma educação emocional que ensinasse a gente o que é alto valor, o que é respeito por si mesmo, porque a gente aprendeu que a gente tem que respeitar o outro, que a gente não pode fazer isso por causa do outro, que a gente tem que ser educado por causa do outro, que a gente tem que fazer isso por causa do outro, é sempre por causa do outro. Então a gente foi se acostumando a eu preciso ser de alguma forma diferente do que eu sou para eu ter esse lugar, e o outro também precisa ser de alguma outra forma que o outro não é, para poder estar comigo. A gente foi construindo uma forma de amar tão condicionada que a gente tá preso, tá todo mundo preso. Todo mundo, né, é só uma caricatura. A grande maioria das pessoas estão presas nos seus próprios medos. A gente está vendo um pouco do reflexo disso em outras áreas. Então, todo mundo fica preso nos seus medos, e os medos fazem a gente mudar o comportamento, mudar a forma de escolher, de pensar, de sentir, de se comportar. O medo parece que vai moldando a nossa personalidade e vai nos afastando do nosso brilho, da nossa potência. É como se a gente estivesse, novamente eu digo isso, é como se a gente estivesse indo na contramão do amor verdadeiro, do amor incondicional. Mas um dia a gente vai chegar lá, um dia a gente vai entender que para a gente amar verdadeiramente, a gente não precisa precisar do outro. A gente não tem que precisar do outro, a gente não tem que satisfazer o outro, a gente não tem que se esforçar, a gente não tem que mendigar. Sempre fiz tudo pela minha família. Afora com o câncer de mama, estou mudando, pensando mais em mim, vou procurar terapia, nunca fiz. Seja bem-vinda, Lu. Eu ouço isso várias vezes no consultório, e uma das pessoas disse pra mim, muito movida, assim, muito emocionada, ela falou assim pra mim: Fran, eu fiz tudo que eu podia fazer, tudo. Eu dei toda a minha vida, a minha alma, a minha energia, eu fiz tudo. Eu me anulei completamente. Eu falei, aí é que está a questão. Você não fez tudo, porque você se anulou completamente. Então, você não se deu amor, você não se deu o valor, você não se deu o autorrespeito. Quando a gente se anula, a gente sai da frequência do amor verdadeiro e a gente entra na frequência da dependência, da carência, da súplica pelo amor do outro. E quando a gente está no lugar de suplicar, por favor, volte para mim, por favor, esteja comigo, a gente está num lugar não bom. A gente está se sentindo menor, se sentindo incapaz, inferior, um lixo às vezes. E esse lugar não faz ninguém construir amor, nem admiração e nem imã de atração. Ao contrário, quanto mais eu me sinto inferior, mais o outro vai querer se afastar de mim. Se coloca no lugar inverso. Se coloca no lugar inverso. Imagina que você tem alguém que você ama e que essa pessoa começa a se anular e começa a colar em você e começa a mendigar amor e carinho. Você me ama, e você isso, e você aquilo, e começa a se sentir, te demonstrar muita insegurança, e começa a sentir que você começa a sentir que você é o porto seguro, é a pessoa que vai trazer felicidade, que vai trazer os sonhos, que é responsável pela felicidade do outro. Imagina isso 1 ano, 2 anos, 3 anos, fica pesado para a pessoa. É natural que ocorra um desnivelamento nas energias e que as pessoas acabem se afastando se as pontes não forem muito fortes. E como é que a gente constrói pontes fortes? Quando a gente constrói períodos grandes de cumplicidade, de amor, de intimidade, de uma relação de igualdade. Principalmente, as pontes mais verdadeiras são as pontes que mantêm
Um relacionamento equânime são conexões que já sustentaram muitos momentos de balanço, são pontes que passaram por desafios e superaram os desafios, são pontes que resolvem coisas juntos, que encontram situações e portas e novas portas, são relações de conexão que se escolhem, mas ambos precisam escolher manter essa ponte para que essa ponte se mantenha. Se um lado da ponte desiste, a ponte não é mais ponte. E isso é uma das coisas que a gente precisa entender. Algumas pessoas me fizeram essa pergunta também nas caixinhas que eu falei pra vocês, né? Que eu acabei me passando essas 24 horas e quando eu fui procurar as caixinhas pra responder, elas já tinham desaparecido. E como os stories só ficam 24 horas, eu pedi de novo pra vocês colocarem nas caixinhas as perguntas pra eu responder. Mas eu lembro que tinha uma pergunta falando sobre isso, que se eu tenho um relacionamento, como é que eu faço para esse relacionamento voltar? E na verdade eu não posso fazer o relacionamento voltar sozinha, porque um relacionamento é feito de duas pessoas. São duas pessoas que precisam querer para que esse relacionamento funcione. Mas a grande questão que eu gostaria assim de abrir o coração de vocês e colocar lá dentro é que muitas vezes nós achamos que não merecemos receber amor. Muitas vezes a gente vai se sentindo tão menor que a gente acaba achando que a gente é apenas uma coisa que não merece receber amor. E a gente fica só mendigando sem receber. É meio estranho o nosso subconsciente, porque é ele que faz isso, tá? A gente pede uma coisa, mas não abre a mão para receber, porque a gente não acredita que merece. Então a gente quer receber amor, carinho, atenção, mas a gente não se abre porque a gente não acredita que pode receber. São muitas pessoas que me dizem isso. Fran, eu me fecho porque eu tenho medo de abrir e ser decepcionada. Isso já aconteceu algumas vezes, desde a minha infância. Eu vi meu pai fazer isso com a minha mãe, ou eu vi a minha mãe fazer isso com meu pai, ou eu vi fulano fazer isso com outra pessoa e isso me marcou muito. Ou eu vivi isso e eu não quero mais viver, então eu me fecho para receber. Eu não me entrego completamente, eu não confio. E aí fica aquela coisa fechada, mas eu quero receber, mas eu tô fechada, mas eu quero receber, entende? A gente tá indo na contramão do amor, porque a gente parou de acreditar no amor. A gente parou de confiar nas pessoas. A gente parou de confiar em nós mesmos. Como a gente vai construir uma relação sem confiança? É impossível. Relação e confiança são par. Eu preciso confiar para eu me entregar. Não existe um relacionamento verdadeiro que constrói pontes sólidas se eu não consigo me entregar para o outro. Mas eu tenho medo desse negócio de me entregar por milhões de coisas. Novamente, o medo. Eu quero que vocês ouçam essa palavra todas as vezes que eu falar. O medo. Sempre fui trocada pela minha irmã. Aproveitei a insegurança do meu pai, já falecido, e juntei a minha irmã e juntei a minha insegurança na dele. Isso chamei de amor. Os meus relacionamentos foram assim e quero me libertar. Ótimo, Paty, muito bom. Isso é o que nosso subconsciente faz, a gente vai fazer isso aqui, tá? Eu ouço muitas coisas no consultório e uma das coisas que eu ouvi hoje foi, deixa eu ver se eu me lembro, o amor é traição. A traição é uma forma de amor, porque aconteceu alguma coisa na vida dessa pessoa que me disse isso, que o subconsciente dela interpretou isso. Então, trair é uma coisa natural. Só que essa pessoa não queria trair nem ser traída, mas foi uma coisa que aconteceu na infância.
dessa pessoa e algumas coisas que aconteceram que a pessoa acabou associando o sofrimento ao amor. Então, na verdade, nós associamos coisas que fazem a gente sofrer ao amor. E não é o medo ao abandono, a rejeição, a traição, o desprezo, o desvalor, a sensação de não ser vista, ou de não ser escutada, ou de não ser valorizada, enfim. Então, não ser admirada, a admiração. Muitas pessoas, elas precisam ser reconhecidas. É muito comum o nosso coração buscar reconhecimento. Eu quero ser reconhecido pelo que eu sou, eu quero ser reconhecido pelo meu valor. E eu não encontro isso na minha relação. E todos nós estamos de alguma forma mendigando amor. Eu acho que eu sou desbloqueada e ao mesmo tempo me desmorona todo sentimento de ser incapaz, é isso? Pois é, exatamente isso, Anne. Enquanto a gente não restabelecer a confiança em nós e no outro, a gente não consegue manter relacionamentos. Então, se a gente estiver dentro de um relacionamento que a gente não confia nem no outro nem na gente, vai ser briga, vai ser desavença, vai ser desencontro. Porque pra gente se relacionar, a gente precisa escutar com a alma. A gente precisa olhar o outro. A gente precisa ter empatia. A gente precisa se desnudar. Mas como a gente vai fazer isso se a gente escolhe pessoas e está se relacionando através de lugares de sofrimento? Muitas pessoas hoje escolhem começar a se relacionar sem conhecer o outro. Ou, não, é porque ele se apaixonou por mim. Como é que eu vou dizer não para uma pessoa que está apaixonada por mim? Eu preciso me entregar àquele que quer que eu me entregue, que está atrás de mim. Como eu vou dizer não para a pessoa que está ali dizendo que me quer? Sim, você tem que dizer não. Por quê? Porque depois você vai ser responsável pelas portas que você abriu. E só você é responsável pelas portas que você tem que fechar. Ou pelas portas que se fecham na sua vida. Nós temos a nossa parcela de responsabilidade para cada coisa que acontece na nossa vida. E só a gente pode mudar isso. E como a gente muda isso? Parando tudo que a gente está fazendo como a gente está fazendo. Escutem isso aqui, por favor. Parar de mendigar o amor do outro. Parar de suplicar que o outro tem que me dar atenção, tem que me escutar, tem que me valorizar, tem que me compreender. E fazer isso consigo mesmo. O primeiro passo é parar de mentir para você, de ser desleal com você. Tive um término de noivado a 9 dias do casamento. Isso faz 5 anos e só consigo pessoas que façam hora comigo, eu fico mendigando atenção. Isso tem que finalizar. Esses ciclos de sofrimento, gente, eles têm que ir embora. A gente não pode estar carregando essa dor pro resto da vida, porque a gente está na vida para viver. E todas as situações de sofrimento que acontecem ou acontecerão na nossa vida, elas precisam ir embora. Porque na verdade tudo passa. E fica sempre os aprendizados. Os aprendizados vão ficando. E são os aprendizados que vão fazer a gente dar novos passos e escolher novas pessoas, ou escolher novos caminhos, novos ciclos. São os aprendizados que vão fazer a gente ter mais sabedoria, mais força, mais autoestima. Então, se eu não tenho autoestima, se eu não tenho amor próprio, como é que eu vou me permitir ser amada se eu me sinto tão pequenininha para isso? Então, novamente, parando tudo, eu preciso parar de achar que o outro é a minha salvação. De que o outro fez errado, o outro me abandonou, o outro não me vê,
o outro, eu sei que isso é doído, eu sei, porque eu já passei por isso muitas vezes. Eu entendo o coração de todos vocês, mas exatamente porque eu saí dessa realidade é que eu posso dizer para vocês que para tudo e volta a se amar. Para tudo. E vai perdoar os seus pais e liberar eles da obrigação de lhe acolher. E você, a gente acolhe essa criança e a gente vai elogiar essa criança, a gente vai dizer quão especial e importante ela é, que ela merece receber amor, que tudo que os pais falaram sobre ela é o que os pais estavam ali, sabe? Às vezes, a gente como pai e mãe, às vezes a gente fala um monte de besteira. Eu já errei muito com os meus filhos, eu já fiz muita besteira e eu faço até hoje o meu melhor, não só para fazer o meu melhor, mas também para compensar e corrigir algumas coisas que eu fiz quando a gente, né, tem os nossos filhos e a gente ainda está nos nossos processos de aprendizado. Eu parei de mendigar atenção semana passada, comecei a fazer terapia. Comecei com reiki, nunca havia feito, estou amando, me sentindo mais leve, começando a me amar muito bem, Rose. Meu problema é controle, de tanto medo atrair parceiros que ficam sempre distantes de mim. Sempre há impedimentos para eu encontro deles. Terminei ontem um namoro por isso, sim, Jamila. Então, muitos de nós, a gente tem insegurança, então uns querem controlar, né? Controlar ou com imposição ou controlar com vitimização, também é uma forma de controle. Às vezes a gente nem percebe que está usando uma ou que está usando o outro, mas quando a gente tem consciência, isso é muito bom, porque trazer consciência nos permite mudar um ciclo. E a gente não tem que ter vergonha, não tem mesmo que ter vergonha daquilo que a gente está vivendo, mas ao contrário, é entender que se a gente reconhece e a gente pede ajuda, é um momento de humildade e de sabedoria, de dizer assim, olha, isso aqui que eu estou vivendo não me serve, eu quero liberar isso. Eu reconheço que isso não funciona para mim e eu quero simplesmente sair dessa realidade. Então é o primeiro passo, eu acho muito legal, vocês estarem trazendo tudo isso aqui e isso é o primeiro passo. Então, voltando, o que a gente tem que fazer agora? Qual é o primeiro passo? Se amar, como Rose falou aí, se amar, começar a autoconhecimento, começar a se cuidar, mas não é cuidar só da aparência física não, também da aparência física, mas é entender que você tem um universo inteiro. Imagina um arco-íris. Nós somos um arco-íris de verdade, os nossos chakras têm as cores do arco-íris, a nossa aura tem cores, nós somos partículas de luz, prótons, elétrons, nêutrons, nós temos a mente que pode mover partículas de lugar, materializar e desmaterializar. Nossas emoções movem os hormônios que movem os químicos cerebrais que alteram o nosso corpo. Até a forma do nosso corpo pode mudar quando a gente muda a nossa consciência. Nós somos tão poderosos e a gente fica mendigando como se a gente não fosse nada. Mas se a gente entendesse, sabe, Jesus Cristo, Mestre Jesus como eu chamo, ele disse, se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, bem pequenininha, sabe, o grão de mostarda é assim, ó, é desse tamanho, assim, o grão de mostarda, não sei se vocês já viram, é uma sementinha bem pequenininha. Se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês moveriam uma montanha de lugar. Isso ele está dizendo pra gente, vocês não têm fé nem do tamanho de um grão de mostarda, vocês não acreditam. Vocês pararam de acreditar. E quando a gente parou de acreditar, a gente parou de construir. Sabe aquele filme Sininho de Peter Pan? Quando acontece que as fadas, elas ficam tristes e toda a magia do lugar
vai se perdendo porque as pessoas pararam de acreditar nas fadas e tudo vai ficando triste, sem brilho, sem magia, sem sonho. Porque as pessoas pararam de acreditar. Quando a gente para de acreditar, a gente morre. Algo dentro de nós morre quando a gente para de acreditar. Quando a gente permite o medo tomar conta, quando a gente permite a sensação de que a gente é incapaz, de que a gente é menor, de que a gente não consegue, a gente vai morrendo. Mas só a gente pode voltar a acreditar, encarar o que tem que encarar. A gente precisa ter coragem de viver o que precisa viver, de encarar o que tem que encarar e parar de fugir. Parar de colocar no outro a responsabilidade de me salvar, de me fazer feliz, de estar comigo, de não estar comigo. E a gente precisa ser tão brilhante, a gente pode e tem a capacidade de ser tão brilhante que as pessoas certas vão grudar na gente. Grudar no bom sentido, tá? Porque não é legal ninguém grudar em ninguém. Mas as pessoas vão estar conosco por prazer e não vão querer sair dali. A gente pode se transformar nesse sol, nesse brilho, na nossa maior e mais linda potência. A gente não precisa mendigar o amor do outro. A gente só precisa amar a gente. E eu não estou falando do ego, eu estou falando da genuína capacidade de se admirar, de encontrar o seu valor, de brilhar o seu brilho, de ser doce, gentil, amável, sábio, de ser leve e divertida e, sabe, e deixar a sua criança trazer o sonho e a pureza. E encaixar no adulto que traz a responsabilidade e a maturidade, que encaixa no sábio que traz a sabedoria, a alegria e a liberdade. Esses três aspectos do nosso ser têm que estar casados e só a gente pode fazer isso. Isso não é papel da nossa mãe, do nosso pai, do nosso marido, da nossa esposa, do nosso relacionamento, de ninguém. Isso é papel nosso. Ir lá na nossa criança e dizer, tá tudo bem, libera o que sua mãe falou de você, libera o que seu pai falou de você. Já passou, isso já acabou, e agora você vai receber de mim o que você não teve, o que você gostaria de ter dos seus pais, dos nossos pais. Então você vai abraçar você e vai dizer tudo e doar para você todas as coisas que você precisa receber. Você vai ser o seu nutridor. Você vai tomar para você a autorresponsabilidade de fazer você feliz. Então você vai trazer a sua criança de novo. Tem um filme, qual é o nome desse filme que eu assisti agora? Não sei o que lá, das estrelas, enfim. É um filme muito legal que eu assisti, que a gente assistiu na Netflix. Que fala... Como é o nome, Laila, tia? Como Estrelas na Terra. Gente, chorei muito assistindo esse filme. Muito. Como Estrelas na Terra. É um filme indiano. Esse filme começa muito estranho. No meio do filme eu tava sem saber se eu continuava assistindo ou se eu não continuava assistindo. No meio pro final do filme, impressionante. Vocês que quiserem assistir. Eu não vou contar o final do filme pra vocês que vão assistir, mas eu vou contar por que eu tô falando desse filme agora. Porque uma pessoa escolhe fazer a diferença e trazer uma nova forma de entender uma outra pessoa. Quando existe uma tribo, e isso é dito no filme, existe uma tribo em algum lugar que quando eles querem matar uma árvore, eles se juntam ao redor da árvore, todo mundo, e começam a falar coisas ruins para a árvore. Eles não precisam cortar a árvore, eles só se reúnem ao redor da árvore e começam a falar muitas coisas ruins para a árvore, e eles vão embora. E alguns dias ou semanas depois, a árvore está completamente seca e morta. Então, daquilo que a gente alimenta a nossa mente, que a gente vai repetindo, ela vai trazendo aquilo como verdade, isso vai matando a vida, o sonho, a luz e todas as coisas boas.
ou aquilo vai crescendo a luz, a vida, o amor e todas as coisas boas. É o que a gente fala pra gente todos os dias, é o que a gente acredita ser real, é o que a gente abraça como verdade sobre nós e sobre o mundo, é que faz a nossa vida ficar sem cor ou ficar brilhante como um arco-íris. Nós somos o responsável por colocar as cores no nosso mundo e fazer ele ser divertido, leve e poderoso, ou ser uma coisa sem sentido, cansativa, exaustiva e cheio de dores e sofrimentos. E eu tô falando pra vocês porque eu já passei por esses dois lugares e hoje eu sou uma pessoa completamente normal, sinto todas as emoções igual todo mundo, mas eu me mantenho com a consciência na minha vida diária de tudo que eu tô falando pra vocês, eu pratico na minha vida e com a minha família, com meu marido. E claro, eu falo isso todos os dias, eu trabalho com isso, então eu falo isso todos os dias e eu estou ouvindo isso todos os dias das pessoas e eu estou ensinando todos os dias, então pra mim talvez seja um pouco mais fácil, porque já é a minha rotina diária viver dentro desse lugar de encontrar o melhor das pessoas e de mostrar o melhor das pessoas para elas mesmas. Então se a gente se acostuma a enxergar o melhor das pessoas e enxergar o nosso melhor, como se a gente mudasse a rádio. É como se a gente desligasse um botão e ligasse outro botão. É como se a gente pegasse de verdade, se a gente está na rádio 104.1 e a gente mudar para 90, sei lá o que, a gente vai ouvir outras músicas. Não são as mesmas músicas. Então, quando a gente muda a frequência do que a gente acredita, do que a gente vai falando para nossa mente, a gente vai mudar a frequência da nossa realidade. Como? Atraindo pessoas diferentes ou atraindo nas mesmas pessoas coisas diferentes. Sim, é possível atrair. Imagina que você tem vários amigos. O mesmo amigo às vezes trata os seus amigos e você de uma forma diferente. Por que acontece isso? Por que uma pessoa trata... Por que você, que se conhece um pouco, por que você trata pessoas de uma forma diferente? Algumas te trazem mais empatia e amorosidade, outras te irritam mais e às vezes você é rígido. Por que isso acontece? Porque cada um ativa em mim uma frequência vibratória que ressoa e eu devolvo. E isso também não é uma coisa legal, porque a gente passa, em vez de agir, a gente passa a reagir. E reação é uma ação condicionada ao outro, ou seja, quando eu reajo, eu digo para o outro, você é mais forte do que eu e eu estou fazendo o que você quer. Porque se o outro está me trazendo algo e eu reajo, eu estou deixando com que o outro decida sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos e sobre as minhas ações. Porque a reação é rebater de volta. Se alguém me der raiva, eu reajo com raiva. Se alguém me der tristeza, eu reajo com tristeza. Então a reação é devolver a mesma coisa que o outro me deu. Isso significa, você está comandando as minhas emoções e você é mais forte do que eu. Então a reação é uma ação de fraqueza, é uma ação de desencorajamento de si mesmo, é uma ação de se sentir menor do que o outro. Parece contrário, né? Parece que quando a gente reage, a gente está mostrando a nossa força, o nosso poder, o nosso lugar. A reação é apenas uma devolução do que o outro quer que você faça, da mesma energia. Mas a ação vem quando você escolhe o que você quer falar para essa árvore, o que você vai deixar entrar nessa árvore para que ela viva ou morra. Então o que você fala todos os dias para você vai fazer parte desse campo que vai fazer você estar vivo ou morto. E isso vai trazer uma qualidade A ou X para o seu relacionamento.
Isso vai fazer você entender como você pode se relacionar com o outro através de um lugar de centramento, de potência, de segurança, de confiança. Quando eu abro mão de precisar do outro ou do outro precisar de mim. Quando eu abro mão de ter que provar o meu valor. Quando eu abro mão de controlar, seja pela vitimização, seja pela imposição. Quando eu abro mão de ter que trazer a minha verdade e ter que mostrar que a minha verdade é maior. Quando eu abro mão de ter que ser superior ou de ser inferior. Quando eu abro mão de mendigar, quando eu simplesmente deixo o outro ir. Eu sei que dói, mas dói mais a gente ficar sofrendo eternamente. O verdadeiro amor, repete o nome do filme. Como estrelas na terra. É um menininho assim, ó. É muito lindo. É estranho. Tem essa imagem também que pode aparecer. É o menininho e esse ator aqui. É um filme esquisito no começo, eu já tô avisando pra vocês, tá? É longo, tem 2 horas e 40 minutos, eu acho. Mas vale a pena. Vale a pena não. Essa expressão não é legal. Vale. A pena não, porque pena é sofrimento. Não, não vale a pena. Vale muito. Entende? As palavras, elas têm um código e elas estão nos dizendo alguma coisa. Mas, ok, então eu preciso entender que mesmo que esteja doendo o meu coração, eu preciso deixar o outro embora. E quando eu deixo o outro embora, ele tem uma grande capacidade, assim, de acontecer o melhor pra mim. Se eu realmente libero. Quando a gente tem um monte de pombo numa praça e a gente vai correndo pegar esses pombos, a gente quer pegar esses pombos, eles vão voar. Mas se a gente ficar quieto e fazer um movimento apropriado, que é colocar um grão de milho, de pão na mão, um farelo, e ficar quieto, ele vem. Isso não significa que a gente tem que ficar quieto e não fazer nada, não é isso. Mas eu tenho que saber se eu estou correndo desesperada atrás de alguém ou se eu estou centrada no meu lugar, no meu valor, fazendo um movimento de me amar, de me acolher, de ser a minha potência, a minha luz e deixar que as coisas aconteçam para o bem maior. Existe um movimento muito maior do que o nosso ego e os nossos olhos podem ver. Às vezes a gente acha que aquela é a única pessoa que pode fazer a gente feliz. A gente pensa que aquela é a única pessoa que vai fazer a gente feliz, é a única pessoa que tem aquilo, a única pessoa que... E aí a gente passa, aquilo passa e de repente a gente tá com outro lugar, numa pessoa muito mais legal do nosso lado, ou vivendo uma realidade que a gente nunca ia imaginar. Não foi uma, não foi duas, não foram 10, não foram 20, foram muito mais do que 100 pessoas que eu atendo e que eu vi estarem num lugar muito melhor quando se melhoram para si mesmas, quando entendem o seu valor. Não tem como você, sabe, se preencher de luz, de bondade para você, se preencher de consciência, de maturidade, de sabedoria, de segurança e piorar. É impossível, impossível. Eu te dou aqui a garantia, eu sei que eu não tenho como te dar essa garantia, mas com a minha energia eu lhe digo, é impossível. Se você melhora todo o seu campo energético, seus pensamentos, seus sentimentos, se trabalha, entende maturidade, autorresponsabilidade, alto valor, segurança, brilho, alegria, felicidade, as coisas piorarem. Não é compatível. Então, observa, deixa o outro ir. Mesmo que seja desafiador, deixa o outro ir. Eu sei porque eu me separei assim mesmo. Eu tinha 20 anos e eu me separei nesse momento. Eu sei o que é isso. Eu sei o que são algumas coisas que vocês falam, porque eu já vivi algumas coisas. Mas eu tô aqui e eu tô com uma pessoa maravilhosa. E eu quero lhes dizer uma coisa, todo mundo tem as coisas boas e tem as coisas ruins.
Eu tenho as coisas boas e coisas ruins. Vocês têm coisas boas e coisas ruins. Então, às vezes, a gente fica olhando só para as coisas boas de alguém. E aí, quando essa pessoa mostra algum outro lado ruim, aí vira tudo. Não, 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 não. Todo mundo tem um lado bom e todo mundo tem um lado ruim. A gente pode olhar com discernimento e com clareza para esses dois lugares e ter esse centramento de não ficar no julgamento. Não, essa pessoa é assim, tem essa parte ruim, essa parte boa, e eu dou conta de me relacionar com essa pessoa. Isso está aflorando em mim essas outras questões que eu posso ver o porquê que está aqui dentro de mim e curar isso. E eu me autorresponsabilizo por essa minha parte. Mas eu tenho que olhar para essa pessoa. E se ela for o meu companheiro ou a minha companheira, eu tenho que ver se eu dou conta de amar. Eu tenho que ver tudo. O lado bom e o lado ruim. Sem julgamento e sentir no meu coração. Eu dou conta? Ok, dou conta. Eu me permito amar verdadeiramente? Eu preciso curar a sensação de que eu mereço receber amor? Ok, ótimo. Eu preciso voltar a confiar. Eu preciso saber como confiar sem mendigar, sem sair do meu valor, sem sair do respeito por mim mesmo, sabendo dizer sim, sabendo dizer não, sem invadir o outro, sem permitir ser invadida. Então, saber essa justa medida é um treino de autoobservação, porque eu vou aprender a ser fiel, eu preciso aprender a ser fiel comigo, a não me permitir ser abusada. Se eu tô querendo dizer não, eu tenho que dizer não. Por exemplo, se o meu marido quer fazer amor comigo e eu não quero, mesmo amando muito ele, eu tenho que ter coragem de dizer não, amor. Amor, hoje não, vamos dormir. Mas, se eu quero fazer amor e ele não quer, ele tem que ter a lealdade de dizer não. Entende? Mas se eu quero e o outro diz não, eu vou me magoar, mas eu posso dizer... Entende? A gente fica se magoando. Pra quê? Não precisa se magoar, porque o outro tem que ser livre. Da mesma forma que você também tem que ser livre. A gente tem que liberar as pessoas para que elas sejam elas. E agora eu me lembrei de uma pergunta que eu não respondi e que eu vou responder agora, porque eu prometi responder. Não é do ciclo ainda, e a gente vai ter que fazer a limpeza agora, mas é a pessoa que me falou assim: Fran, tudo bem um namoro, mas se a gente tá casada, e como é que a gente vai deixar o relacionamento livre? Eu não tô dizendo relacionamento aberto. Quando eu falo relacionamento livre, é um relacionamento sem posse, sem doença, sem apego, sem controle, mas é um relacionamento em que vocês se escolhem. Você está com a outra pessoa por escolha e não por prisão. Quando eu falo um relacionamento livre, é relacionamento sem correntes. Porque se você precisa acorrentar o outro para o outro estar com você, isso tem que ser repensado. Por que eu preciso acorrentar o outro para ele estar comigo? Não, eu tenho que soltar. E aquela pessoa deve escolher estar comigo porque escolhe estar comigo, não porque está acorrentado. Então, quando eu falo relacionamento livre, é isso, é a gente viver de uma forma saudável, de uma forma centrada, de uma forma segura as relações de amor. E quando é que eu sei que o ciclo se finalizou? Quando eu sinto dentro de mim essa tranquilidade, essa leveza, essa sensação de ok, deu, tá tudo bem. Mas às vezes a gente só consegue ter essa sensação quando a gente está livre de autoexigência, de culpa, de medo de errar. Meu Deus, se eu errei, se eu não errei. Ok, você vai errar, todo mundo erra e tá tudo bem. A gente precisa sair do medo, medo de errar, medo de ser abandonada, medo de ficar sozinha, medo de ter feito a escolha errada. O medo aprisiona a gente. E em vez de a gente voar e encontrar a nossa felicidade e plenitude, a gente não faz por causa do medo. A gente dá poder ao que destrói a gente. Por quê? Pelo medo. Então, o verdadeiro inimigo da humanidade, o verdadeiro vírus que deve ser exterminado da nossa mente, chama-se medo, manipulação. É a gente permitir que o externo destrua e a gente trazer a nossa capacidade de
mudar as energias. A gente pode mudar o que vocês nem imaginam. A gente pode mudar vírus, bactérias, a gente pode mudar a saúde do nosso corpo, a gente pode mudar o nosso estado imune, a gente pode mudar um campo de amor, de ódio, de tristeza, a gente pode mudar o nosso campo. A gente tem poder, gente. Nós somos centelhas e a energia divina habita dentro de nós. Ok, mas eu prometi fazer uma limpeza e... tem que liberar, Mila, tem que liberar o medo de tudo, porque a gente precisa liberar o medo. A gente, sabe, tem um outro filme que eu quero que vocês assistam, chamado Moana. Pode assistir. Desenho Moana. Eu quero que vocês entendam que um monstro, ele pode ser um monstro, ou a gente pode ter a coragem de levar para ele uma sementinha de amor. E uma única sementinha de amor transforma qualquer energia de doença ou de destruição numa energia de harmonia, saúde e cura. O medo de dirigir, medo. A gente tem que acabar com todos os medos, ok? Vamos lá. Fechem os seus olhos e centre-se no seu coração. A gente vai fazer de uma forma bem simples, eu espero que ajude vocês, então estejam dispostos e prontos para liberar o que não te serve. Eu quero que vocês sintam o seu coração e que vocês imaginem um tubo de luz branco, um tubo de luz branca vindo de lá do alto, de um lugar muito sagrado no universo. Eu quero que vocês imaginem esse tubo de luz branca vindo, passando por todo o seu corpo. E eu quero que você se imagine dentro desse tubo. E eu quero que você imagine que esse tubo lhe conecta ao centro da Terra e lhe conecta ao plano divino. Então você está dentro de um grande tubo de luz, de potência, de criação e de poder, de amor incondicional, de tudo de bom. Imagine que vai se abrir uma fenda no seu coração, aqui no seu peito, assim, ó. Assim, como um olho deitado. Imagine que vai abrir essa fenda e essa fenda vai abrir para todos os medos. Quando abrir assim o seu peito, vai ter todos os medos lá dentro. Imagine que você inspira e expira e coloca tudo para fora. Deixa sair. Imagina essa luz divina entrando lá dentro aqui pela sua cabeça, vai lá por dentro do seu corpo e vai empurrando para fora, saindo todos os medos. Vamos, deixe sair. Todos os medos saindo, todos os medos saindo. Medo de dirigir, medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, medo de ser contaminado, medo de tudo, deixe sair, medo de adoecer, medo de tudo, de ser rejeitado, de ser traído, de estar sozinho, de não dar conta, de não ser capaz, de não aprender, qualquer medo. Medo de qualquer coisa, deixe sair. Inspira e vai expirando, expirando. Inspira e deixa sair. Essa luz divina vai entrando, preenchendo todos os espaços. Inspira profundamente, expira. Saindo, deixe sair todas as coisas escuras dentro de você, deixe sair. Todos os medos, saindo, deixe sair da sua infância, o choro da sua criança. Deixe sair o desconsolo, o desamparo, insegurança, impotência, incapacidade, saindo. Todo medo, toda insegurança, inspira. Expira, saindo, todos os medos, saindo, deixe sair. Deixe sair, esvaziando, vamos, esvaziando completamente, muito rapidamente, esvaziando, saindo de todos os corpos, em todos os níveis, do seu DNA, dos seus sistemas, das suas memórias, saindo muito rapidamente. Zerando. Sim, eu posso zerar o medo? Posso. Quem vai me proteger? O discernimento, a luz divina, a sua lucidez. O medo não precisa existir para nos proteger, é o amor que nos protege. É o discernimento, é a luz, a lucidez que nos protege e não o medo. Saindo, inspira.
Imagine se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando completamente de medo. Agora visualize essa luz divina entrando com um pouco de dourado e vai fechando essa abertura. De dentro para fora, fechando todas as aberturas de medo. Fechando todas as formas de medo. Fechando, limpando seu corpo disso. Limpando completamente. Sinta como se você estivesse dentro de uma bola de luz completamente protegida e selada de luz. Espero ter ajudado. Fica com Deus.